Ok, então a partir desse momento a gente está novamente gravando o conteúdo da aula e a gente vai dando sequência ao que a gente já tinha descrito anteriormente, falar do terceiro caso da aula de hoje, com isso a gente já fecha, né, encerra o dia, que é a respeito da parte de entretenimento. E aí é mais um caso que a gente pode até dizer, mas é a indústria de entretenimento, né? De fato, tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Mas ainda que a gente chame isso de indústria, ela é uma indústria diferente daquela indústria que a gente está costumeiramente lidando no dia a dia quando a gente se refere a uma indústria de produção. O fato é que quando a gente fala de entretenimento, e aí eu estou focando principalmente na questão do entretenimento digital, ele é um mercado gigantesco que tem crescido significativamente nos últimos anos. Então, a parte de games, né, os jogos envolvendo videogames e aplicativos de celular, enfim, é um mercado que em 2020 ele está sendo estimado em aproximadamente 160 bilhões de dólares. Vocês terem uma ideia do tamanho do mercado e do que ele representa. Não sei se vocês gostam de jogos, muita gente costuma dizer, mas jogo é coisa de criança, né? Você já Opa! se viu? Mas, em geral, os marmanjos, né, curtem bastante a questão de você também ter esses tipos de jogos. Não são apenas crianças, tem muito adulto, muito professor também que gosta desse tipo de entretenimento. Redes sociais, que também elas entram como entretenimento digital. A gente tem diversos usuários. O Facebook, 2,7 bilhões, é quase que um terço da população mundial tem Facebook. Né? O Instagram também não está longe disso. 1 bilhão de usuários hoje que têm as suas contas na rede do Instagram. Assinantes de serviço de streaming, né? O Netflix, que é o líder ainda, tem 200 milhões de usuários. O Amazon, que está vindo atrás e que está crescendo com força, 150 milhões. Mas isso é tecnologia 4.0? Sim, isso é tecnologia 4.0, principalmente se a gente levar em consideração o que está sendo desenvolvido como experiência, digamos assim, para o uso desses entretenimentos. E aí a gente pode destacar três principais aspectos, né? Um deles é a parte da realidade virtual e da realidade aumentada, que propiciam uma imersão maior e que estão sendo aí consideradas como fortes, como que nós podemos dizer, diferenciais para a parte do entretenimento nos próximos anos. O uso de dispositivos IoT, né, para coletar informações, e o próprio Big Data e a aplicação da inteligência artificial que você pode aplicar no feedback dado por esse conteúdo. Ou seja, se eu estou avaliando pessoas que estão jogando videogame, eu posso montar uma base de dados e descobrir como que eles jogam para que o meu sistema automatizado, digamos, mimetize o comportamento de um jogador. Esse último final de semana, né, uma famosa franquia de futebol de videogame, né, que é o FIFA, não sei se possivelmente os meninos com certeza conhecem, as meninas possivelmente já ouviram falar também, né, eles anunciaram um novo modo de jogo para a versão deles de 2021, que é exatamente isso, é Big Data e Inteligência Artificial. Eles pegaram um banco de dados com os movimentos dos principais jogadores profissionais, né, porque tem jogador profissional de videogame também, tá? Isso é uma outra coisa, não sei se todos vocês já sabem, mas é um mercado gigantesco. Inclusive, na Ásia, estimam que ele já supere a busca pelo esporte real. O que eu quero dizer é, você tem mais gente assistindo jogos de videogame profissionais na Ásia do que gente assistindo jogos de esportes profissionais. Isso realmente é algo absurdo quando a gente para pensar. Mas, enfim, você usar a inteligência artificial para, a partir dela, criar o comportamento do jogo. Então, se você vai jogar contra o videogame, você está jogando agora contra uma máquina inteligente que foi treinada, que aprendeu com base no comportamento dos outros jogadores. Então, isso é super interessante da gente observar e ver que, na verdade, são as aplicações das tecnologias 4.0. E existe um potencial muito grande da gente ter novos serviços alavancados, principalmente pela Covid-19, ou seja, o fato de todo mundo ter que ficar em casa, o fato de o pessoal ter que fazer isolamento, está levando a uma demanda significativa para o consumo dessas tecnologias ou desse entretenimento digital. Um aspecto é óbvio que vocês já devem estar vendo aí no dia a dia, porque se tornou algo quase que padrão
quase que encontro social entre as pessoas. São os shows e os concertos online, que a gente chama de lives, né? Ou seja, cantores, compositores, enfim, o pessoal do show business que estava acostumados a fazer shows presenciais, lotando ginásios, teatros aí pelo mundo, agora eles estão colocando lá a sua live no YouTube, em determinado horário, um monte de gente se conecta para assistir. Né? Existem vários pontos também turísticos, né, na verdade de visitação, como por exemplo museus e exposições, que estão criando a versão online de visitação. Então você já pode, por exemplo, visitar aquele museu que você sempre quis conhecer por meio de um aplicativo. Você se conecta no aplicativo e ali você tem acesso a uma visitação virtual, digamos assim, do acervo do museu. Turismo virtual, que também começa a aparecer, não sei se vocês já viram, mas como as pessoas estão impossibilitadas de viajar, já estão começando a aparecer alguns pacotes virtuais turísticos, onde alguém com uma câmera te mostra o lugar que você sempre quis ver e te dá um certo grau de interação, né? Porque se você não tem interatividade, você está simplesmente limitado a ver o que a pessoa mostra como se fosse um filme. Mas a partir do momento que você tem um certo grau de interatividade, uma câmera que você consegue controlar, você consegue navegar, ir para frente, voltar, ir em determinado lugar. Ah, eu vi um ponto ali da paisagem que eu achei mais interessante, eu consigo dar zoom e olhar de perto. Então você começa a ter esse apelo e, curiosamente, isso tem chamado a atenção. E quanto mais imersivas forem essas tecnologias, né, e por imersiva a gente quer dizer, a tecnologia ela permite que você realmente se sinta naquele local, ou seja, se eu estou fazendo uma visitação ao museu, eu vou ver as coisas como se estivesse no museu. Talvez eu possa até usar uma luva de realidade virtual e vou ter uma sensação tátil referente a como se eu estivesse tocando um objeto. Então, quanto mais essas tecnologias se tornam imersivas, isso você consegue por meio de sensores neurais, por exemplo, ou até mesmo bioquímicos, mais realistas essas experiências serão. Então, embora isso pareça algo muito de realidade virtual, aliás, de ficção científica, a realidade virtual tem propiciado que isso possa se tornar real em pouco tempo. Até mesmo a questão do próprio sexo, pessoal. Eu deixei um link para vocês, se vocês tiverem curiosidade depois, né? Vocês cliquem ali no slide, vocês vão visitar uma reportagem da Forbes, que ela fala que o mercado de robôs sexuais cresceu 75% em 2020 por causa da pandemia. Ou seja, as pessoas estão comprando robôs que são voltados para isso. Então, se a gente parar para pensar no impacto que isso tem, é tremendo, ou seja, é uma coisa que até há pouco tempo atrás, de repente, fosse algo impensado. E a gente pode, então, dizer que todas essas mudanças, elas vão trazer um impacto profundo sobre a sociedade. Não sei se vocês se lembram de um filme chamado Surrogates, não sei quantos viram esse filme, mas é um filme do Bruce Willis, se não me engano, é de 2010 ou 2009, que mostra um mundo alternativo onde as pessoas elas têm a vida substituída por avatares. Na verdade, criou-se uma tecnologia totalmente imersiva, né? E as pessoas elas controlam o robô, vendo, sentindo, observando as mesmas coisas que o robô faz, e elas simplesmente decidem que não querem mais sair de casa. Elas estão todas em casa, deitadas, na verdade, né, num computador, controlando o robô que está vivendo a vida delas. Então o robô sai, vai para o trabalho, vai para a escola, vai se relacionar, vai nas festas, e as pessoas controlam o robô. E é interessante que o filme debate todos esses aspectos da tecnologia, e principalmente o efeito psicológico que isso tem sobre o ser humano, porque o ser humano acaba se inibindo e acaba preferindo viver um mundo de fantasia, né, um mundo virtual, porque pode ser idealizado, pode ser perfeito, do que viver o mundo real. Então é uma questão profunda, né? Ou seja, será que vamos passar a viver nos surrogates, né? Vida 4.0? Um exemplo que a gente tem aí da Apple, tá? É o investimento pesado que a Apple tem feito em tecnologias de realidade virtual e de realidade aumentada. Então a gente aí tem duas figurinhas que foram tiradas de patentes que a Apple tem registrado. Uma delas eu achei bem curiosa, que ela é, na verdade, um sistema para ser utilizado por pessoas que estão num veículo autônomo, que é essa primeira figura. Porque o que acontece? A pessoa não está mais dirigindo. Então, se ela está no carro, ela não dirige, ela vai ficar entediada. Então, eu preciso criar algum entretenimento para ela.
E quanto mais imersiva for esse entretenimento, mais vai ajudar a esquecer que ela está num carro, que ela está viajando, né? Então, por exemplo, eles projetam um assento de veículo, que é tipo aquele assento 3D, que é capaz de reproduzir determinados movimentos, e um óculos de realidade virtual, onde a pessoa ela vai ver um filme ou jogar um jogo e vai esquecer que ela está no carro. Ou seja, eu consigo anular totalmente as sensações que ela tem relacionadas à viagem e ainda inserir um determinado comportamento, dependendo do conteúdo que ela está consumindo, né? Se for, por exemplo, um videogame, um simulador de voo, o assento vai simular isso para ser usado dentro do veículo autônomo. Isso que é a parte curiosa do processo. Aqui nós temos uma outra tecnologia que foi patenteada pela Apple, que é um exemplo de realidade aumentada, onde eu tenho a paisagem, né, ou seja, eu estou andando na rua, eu tenho ali algo que eu estou vendo, e quando eu coloco a câmera do celular, ela conjuga a informação junto com o mapa que eu tenho da cidade, né, e ela me informa quais são as distâncias que eu tenho entre os objetos, ou seja, ela dá uma espécie de uma medição. Então, se eu estou vendo, por exemplo, uma loja aqui, ela me diz, essa loja está a 20 metros de você, ou a faixa de pedestre ela tem tal tamanho, ou seja, ela calcula, ela estima, na verdade, as medidas baseada pela visão computacional, ou seja, a visão da câmera, conjugado com as informações que eu tenho do mapa real. Então, é um exemplo de realidade aumentada. Então, a gente vê, por exemplo, que o principal foco da Apple para essas tecnologias é o entretenimento, né, mas ela também foca o e-commerce. Os smart glasses, né, ou seja, os óculos inteligentes da Apple, eles serão lançados agora em 2020, pelo menos é o cronograma deles de produto. As patentes, como nós já falamos, né, eles têm muitas patentes, principalmente na área de realidade virtual e realidade aumentada, e eles também fizeram aquisições de startups interessantes, como, por exemplo, a Prime Sense, que é uma empresa voltada principalmente para tecnologias IoT. Ela dissemina sensores que você pode utilizar nos seus dispositivos. Esses sensores vão coletar informações e vão te propiciar uma interface com o mundo virtual, digamos assim. Por exemplo, você pode estar vestindo uma roupa e aquele sensor pode detectar a roupa que você veste, inferir que você gosta de uma determinada marca e automaticamente te trazer publicidade daquela marca. Enfim, são coisas nessa linha. E outra startup aqui que é bem interessante, que é a Next VR, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma startup para transmissão de eventos esportivos, principalmente, né? Na verdade são eventos presenciais, mas eventos esportivos em geral, com alto grau de imersão, usando realidade virtual. Por exemplo, você vai assistir um jogo de basquete na TV. Então, você vai assistir esse jogo de basquete usando um óculos de realidade virtual. Então, você vai se sentir como se estivesse no ginásio onde o jogo está sendo transmitido. Se você move a sua cabeça, você vai ter um ângulo diferente de visualização da quadra. Se você grita, o teu som vai se propagar naquele estádio. Se mais pessoas estão gritando ali, você ouve também. Então, isso propicia um grau de imersão tremendo, que é, com certeza, vamos dizer, a próxima geração para assistir eventos televisivos, digamos assim, e um apelo tremendo para as pessoas que gostam desse tipo de entretenimento e estão impossibilitadas por causa do cenário da Covid. Ou seja, eu não posso ir no estádio, o estádio não está aceitando plateia, mas eu posso, por meio de um sistema de realidade virtual, ter uma experiência muito próxima do que eu teria se eu estivesse realmente dentro do estádio. Então, são aspectos interessantes. Enfim, pessoal, a gente vê que as tecnologias 4.0, elas afetam o mundo todo, tá certo? Ou seja, elas não estão apenas na indústria, elas estão em determinadas, diferentes áreas das nossas atividades corriqueiras, do nosso dia a dia. E uma coisa que chama atenção é que a absorção dessa tecnologia, às vezes, é mais rápida pela sociedade do que pela própria indústria em si. Por exemplo, a gente vê poucas pessoas ainda utilizando realidade aumentada num trabalho produtivo. São poucos os casos onde as pessoas usam isso. Em compensação, no entretenimento, tem um monte de gente jogando Pokémon GO, que nem a gente comentou na aula passada. Ou seja, às vezes a sociedade ela é mais rápida em absorver a tecnologia do que a própria indústria em si. E as mudanças elas acabam sendo profundas, né? Por exemplo, quando nós tivemos a primeira revolução industrial, as pessoas até então elas dificilmente moravam nas cidades.
As pessoas preferiram morar no campo, ter a sua própria propriedade, ter um pedacinho de terra, plantar. Mas a partir do momento que começou a Revolução Industrial, houve uma pressão quase que massiva para que as pessoas deixassem o campo e fossem para as cidades. E a partir desse momento que começou a se constituir os grandes centros urbanos. Ou seja, se a gente comparar como era a vida do dia a dia para a maioria das pessoas antes da Revolução Industrial e depois dela, mudou drasticamente. Antes você acordava ao som ali das galinhas, né, ou dos passarinhos no campo, depois você passou a acordar na cidade ao som de carros e buzinas na rua. Então, essas mudanças também podem acontecer, né? A gente pode entender que, a partir de agora, com a revolução tecnológica, muito da nossa vida também, ela vai mudar e vai ser diferente nos próximos anos. E muito daquilo que a gente propõe, ou que a gente pensa, ou que a gente cria como cientista, pode ir além da indústria. E aqui eu trago um aspecto interessante para vocês refletirem. Vocês hoje, por exemplo, estão desenvolvendo os trabalhos de vocês, possivelmente voltados a uma indústria ou algum negócio específico. Vocês já pensaram que, de repente, isso pode virar um meio de entretenimento daqui a alguns anos? Do tipo, vocês criam um sistema novo de medição, ele acaba não tendo aplicação na indústria, mas por algum motivo o pessoal de games acha super divertido e isso acaba indo parar num videogame. Aí daqui a uns anos você vê lá o teu trabalho de mestrado, de doutorado, como parte de uma tecnologia num sistema de entretenimento. Enfim, é algo interessante para a gente pensar. E mais uma daquelas questões que entram, né, que é do objetivo da nossa disciplina, de refletir a respeito desse aspecto relacionado às tecnologias e à sociedade. Então aqui eu lanço as perguntas para a discussão. Eu acho que faremos como fizemos da outra vez, por causa do tempo, né? A ideia é que a gente sempre feche a aula com um tempo a mais no final, antes das 17 horas, até para que vocês tenham tempo também para trabalharem nas atividades da disciplina. Mas deixo algumas questões aí para vocês refletirem, né? Por exemplo, o fato da tecnologia existir garante seu acesso? E como que isso impacta, né? No meu ponto de vista é que não garante. A gente pode ter, por exemplo, Smart Health, né, saúde 4.0, mas talvez ela não seja acessível a todas as pessoas, seja acessível apenas a poucas pessoas. E isso pode ter uma consequência mais séria do que a própria tecnologia em si. Outra questão, será que a tecnologia ela tem que ser sempre democrática, no sentido, ela foi criada, então vamos abrir para todo mundo, ou ela tem que ter um preço a ser pagar? A questão é que se a gente deixa ela democrática, a gente pergunta quem que paga os pesquisadores, ou quem que paga os custos das pesquisas, da criação de novas tecnologias, né? Enfim, também é um outro ponto para discutir. E a terceira questão, eu acabei de pincelar ela um pouquinho antes, que você vê no que você está trabalhando hoje, alguma aplicação que esteja além daquela aplicação convencional, digamos assim, ou seja, você está desenvolvendo talvez um método para ser aplicado no teu local de trabalho. Mas será que, de repente, esse método ele não tem uma aplicação além disso? Ela não pode influenciar em outras áreas? Então, de repente, é uma nova visão em cima do que vocês estão estudando, do que vocês estão pesquisando, para descobrir se isso não traz uma visão diferente daquilo que vocês já conhecem, digamos assim. Bom, para a próxima aula, a gente vai entrar na parte da informação. A ideia é a gente avaliar a informação e descobrir, na verdade, demonstrar que ela é o principal capital tecnológico da indústria 4.0. A gente vai ter mais um artigo para ler, tá? É um artigo um pouco longo, eu vou pedir desculpas a vocês, mas ao mesmo tempo ele é cheio de figurinhas, tá? Tem umas páginas, acho que o artigo ele tem 17 páginas, 3 delas é só referências bibliográficas, e tem umas páginas lá que é só figura, que eu olhei assim, pelo menos umas 3 páginas, aquelas figuras enormes que eles colocam, então vocês vão conseguir ver esse artigo. Ele vai estar disponível também na pasta do Drive, tá? E é um artigo assim que eu achei bem interessante, porque ele mostra exatamente essa questão da dependência que a gente tem da informação em determinadas tecnologias. E a gente segue aquela ideia de que um de vocês vai conduzir a discussão do artigo para a próxima aula. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta de vocês? Eu estou parando a gravação nesse momento.